aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de conteúdo porque o Vasco não para, o Vasco não espera, galera, porque toda hora publica uma notícia a respeito dos Gigantes da Colina e toda hora uma especulação e já não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. Porém, vou trazer para vocês aqui um fato que está acontecendo que com certeza esse é verdadeiro. O restante, né, vamos aguardando, vamos especulando, vamos querendo entender o que está se passando dentro dos Gigantes da Colina, galera. Vou estar falando a respeito para vocês aqui sobre a parte administrativa, porém, vou estar trazendo aqui as notícias e movimentações também, galera. O que está acontecendo? Foi retirada de pauta o julgamento da liminar que mantém o Vasco Associativo como administrador do Vasco SAF. Julgamento que seria próximo do dia 7/5, né? Agora está sem data mais uma vez, galera. Vamos entender o seguinte, que não é a primeira vez que o julgamento da liminar é retirada de pauta. Não sei o motivo, o porquê isso está acontecendo, mas não curto e não gosto do que estou assistindo. Não me parece ser uma boa notícia para o Vasco da Gama, isso que está acontecendo, até porque se o Vasco tem o direito, né, ali elencado para ele, não há necessidade dessa movimentação, né, dessas coisas acontecendo nos bastidores toda hora. Essa liminar está sendo retirada de pauta, galera. Isso assusta um pouco porque, sei lá, dá a entender de que se o julgamento acontecer, parece que o Vasco tem todo como é que o Vasco Associativo, né, vai perder, né, a 77 Partners parece que tem tudo engatilhado, né, assim, o direito para ela estar resolvendo ganhar essa liminar. É uma parada assim, muito complicada de falar, cara, muito estranha. O que tá aparecendo para mim é uma coisa assim que, tipo, parece que o Vasco Associativo ele tá com medo de perder e aí parece que fica fazendo essas movimentações aí nos bastidores para poder estar toda hora empurrando, né, o julgamento para frente até o fim do campeonato. Sei lá, cara, é uma coisa assim dentro de mim. Isso aí é minha opinião, galera. Não estou dizendo que está acontecendo isso não. Como aconteceu, né, alguns anos atrás lá com o Levenciano na Justiça Carioca, aonde o Levenciano tinha todo o aparato judiciário a favor dele a respeito do que estava acontecendo, né, sobre aquele golpe nas eleições, e a gente viu o judiciário muito favorável a Sempre Vasco e a Mais Vasco, e hoje também não é muito diferente. Então tudo leva a crer que o judiciário parece que está empurrando com a barriga essa liminar para que não venha a ser julgada e para que a 77 Partners não venha levar, né, esses 39% aí. Então, isso é uma opinião minha. Vou repetir de novo para depois não falarem que eu estou trazendo notícia falsa. Estou dizendo a minha opinião, galera, de que parece que é isso que o Vasco está querendo fazer. O Vasco Associativo. Não estou dizendo que eles estão fazendo isso. Mas do jeito que eles se comportaram contra o Levenciano, né, no judiciário, e a gente vimos várias vezes juízes, desembargador, pessoas com blusa do Vasco, mas também com blusa da Sempre Vasco. Então leva a crer, para mim, que eles estão o maracutaia por debaixo do pano com esse processo contra a 77 Partners também. Mas também posso estar enganado. Por isso que eu não trago julgamento e nem julgo ninguém aqui. Se a 7 Partners, né, também não agiu correto com o Vasco da Gama, e eu torço que a Sempre Vasco ganhe esse processo da 77 Partners, que nós vemos ficar com essa liminar na mão, galera. Até porque isso seria muito bom para o Vasco, que o associativo retomasse, né, a SAF para o Vasco da Gama, né. Então vamos ficar aí na torcida, mas está muito estranho aí. Mais uma retirada de pauta pela segunda vez, não vai haver mais julgamento.
Então o Vasco está nessa situação e vamos ficar nessa perturbação e saber quem tem o direito de ficar com a SAF do Vasco, se é a 77 Partes ou se é o Vasco Associativo. Quem vai ficar com essas ações? Então, galera, a briga é por essas ações, pelos 39% das ações. Então vamos falar aqui a respeito também do Fernando Diniz, galera, que aceitou ouvir a proposta do Vasco pela boa relação que tem com o Pedrinho. Eu já tinha falado isso a respeito lá atrás, que o Pedrinho e o Fernando Diniz eles têm uma boa relação e por isso poderia ser de boa influência para o Vasco da Gama. Uma vez que o Pedrinho curte muito a forma de jogada do Fernando Diniz, o Fernando Diniz poderia estar abrindo conversa junto com o Pedrinho para estar se acertando para poder vir treinar o Vasco da Gama. Não ficaria surpreso se isso ocorresse, até porque com essa aproximação o Fernando Diniz possa ser que queira realmente baixar seu salário aí por uns 800 mil reais para poder estar vindo treinando o Vasco da Gama, mais a sua comissão técnica, galera. Isso aí é só o salário do Fernando Diniz, 800 mil é só para ele. Ainda tem a sua comissão técnica também, que vai ser negociado também o salário de cada um, respectiva à sua profissão, o que irá fazer dentro do Vasco da Gama. Mas, né, temos aí também o Fernando Diniz, que foi sondado aí pelo Santos, e lá tá muito forte, até porque o pai do Neymar, junto com o grupo árabe, né, resolveram aí investir pesado no Santos. Então possa ser que pela questão financeira eles podem cobrir aí a condição aí do Vasco e levar o Fernando Diniz, até porque ele ganha 1 milhão por mês, galera. Então se o Santos vier com 1 milhão por mês para o Fernando Diniz, possa ser que isso balance o técnico e ele vá para o Santos, ou possa ser que não, que ele fique, mesmo o Santos oferecendo 1 milhão, possa ser que ele fique aqui no Vasco da Gama recebendo 800 mil. Creio eu que ele venha receber 800 mil, até porque o Fábio Carille recebia 700 mil aqui. Mas o Vasco não irá chegar ao valor de 1 milhão por mês, porque o Vasco não tem condições de estar pagando isso a um treinador. No máximo, chorando aí, 850 mil, o Vasco acho que consegue pagar o Fernando Diniz corretamente. Fora isso, não dá. O Fernando Diniz, todo mundo já sabe, né? O último clube que ele passou foi o Cruzeiro, né? E tá desde janeiro parado. Por que será que o Fernando Diniz está desde janeiro parado? Será que ele não quis treinar ninguém? Será que não houve soldagem? Será que houve? Então, eu não sei dizer, galera. E caso o Fernando Diniz não venha aceitar a proposta do Vasco, o Vasco já anunciou um segundo plano, galera, que é o Pesolano, o técnico Pesolano, que seria o plano B do Vasco caso o Diniz não aceite a proposta. Então, isso também é uma especulação, né, galera? Porque acontece, o Vasco da Gama é uma caixa de surpresa, cara. As coisas acontecem dentro dos bastidores, né? A diretoria conversa entre si, né? Prioridade é o Fernando Diniz, mas caso o Fernando Diniz não aceite, quem nós poderíamos estar trazendo, poderíamos estar investindo? O Pesolano. Aí a conversa tá ali. Aí um fofoqueiro que tá ali sai dali e leva para mídia. Vende ou dá a informação para um amiguinho privilegiado. Aí esse amiguinho privilegiado vem e solta a bomba na internet falando que o segundo plano do Vasco é o Pesolano. E aí esse mesmo cidadão ou alguém vai no staff do Pesolano e pergunta se já tem alguma conversa com o Vasco da Gama, se o Vasco da Gama já se pronunciou a respeito. Aí o staff fala que não, que nunca houve nada do Vasco da Gama com o Pesolano. Olha só como é que fica a situação do Vasco da Gama. E caso o Vasco da Gama queira realmente contratar o Pesolano, já ficou uma coisa tão feia que é arriscado o técnico falar não para o Vasco da Gama, dizendo que não tem condições nenhuma de treinar, porque já está em contato, já está em conversa com outro clube. Então, cara, o Vasco da Gama tem dessas coisas aí, tem dessas coisas, como eu posso dizer, feias, né? Alguns torcedores aí, alguns influencers que fazem essas coisas aí acontecer com o Vasco da Gama. Ó, e vou agora para outra notícia, hein, galera. O Vasco está interessado na contratação de novo do zagueiro Balbuena do Dinamo de Kiev, da Rússia. Com isso, o Vasco espera que o Felipe Coutinho, que jogou com o atleta no Liverpool, né, da Inglaterra, convença o atleta de vir para São Januário, galera. E agora um caminhãozinho perturbando o meu canal, tá passando aí, né, no momento bom aí, batendo os 10 minutos, ele vai me perturbar, galera. Mas vamos lá, vamos dar continuidade rapidinho aqui para ver se eu consigo terminar sem esse barulho.
Então, galera, o Felipe Coutinho, né, que jogou com o Balbuena na Inglaterra, lá pelo Liverpool, tem uma amizade com o atleta e possa ser que ele consiga convencer o atleta de vir jogar em São Januário. Porém, o único problema, o entrave, é o salário do jogador, que é altíssimo. E a gente não sabe se, quer dizer, a gente não, né, o Vasco não sabe se o zagueiro Balbuena seria ou quer, né, diminuir seu salário para jogar no Vasco da Gama, se ele poderia, né, diminuir salário para jogar no Vasco da Gama. Acho muito difícil disso acontecer, mas também não é impossível, né? Eu acho que para isso acontecer, o jogador tem que conhecer aí a cultura e o costume do país, saber que o país não tem condições de arcar com um salário alto como da Rússia, como lá na Inglaterra, né, na Europa. Então fica muito difícil a gente trazer um jogador nesse calibre, nesse nível para cá, baixando o salário, porque vai baixar demais, galera. Uma coisa é você ganhar em euro, outra coisa é você ganhar em real. Então baixa muito o salário. O Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, todos eles fizeram isso porque queriam voltar para o Brasil e também todos são cria, né, do Vasco da Gama. Já o Balbuena não, é um paraguaio, não conhece a nossa cultura, nossos costumes, não conhece a história do Vasco da Gama, então fica difícil você falar que o cara vai baixar salário para vir para o Vasco da Gama. Isso seria uma vontade também do Fábio Carille de trago esse jogador. Porém, Fábio Carille já foi demitido e não conseguiu trazer o Balbuena, que seria o xerifão da zaga. Mas agora vai abrir a segunda janela em junho e o Pedrinho e a sua diretoria estão se movimentando para poder estar trazendo este zagueiro, até porque o contrato dele se encerra com o time da Rússia, né, o Dinamo de Kiev, termina em junho. Então o jogador vai ficar livre no mercado, galera, para poder estar vindo para o Vasco da Gama sem custo nenhum. Porém, ele terá que baixar o salário para poder estar pisando em São Januário. Então, o Pedrinho já falou que caso o Fernando Diniz também aceite a proposta de vir treinar o Vasco da Gama, a segunda janela serviria para que o Fernando Diniz fizesse as contratações e pedisse os jogadores que ele gostaria de estar treinando e ajudando o Vasco da Gama. E o que eu acho muito correto, o treinador, né, botar lá os nomes de quem ele gostaria que o Vasco contratasse para poder estar implementando, né, e completando o elenco do Vasco, até porque isso é muito importante. O jogador, né, que tem uma amizade com o técnico, né, o cara conhece, já treinou o cara, sabe que o cara, né, tem essa facilidade de implementar e de entender a forma como ele gosta de jogar. Então isso ajudaria muito o Vasco da Gama. Primeiramente, deixar o Fernando Diniz entrar. Segundo, deixar o Fernando Diniz apresentar os nomes dos atletas que ele gostaria que viessem para o Vasco. E terceiro, o Vasco contratar esses atletas para que o Fernando Diniz possa estar implementando o seu futebol, estar propondo o seu jogo dentro de campo, galera. Então é isso que eu trago para vocês. Saudações vascaínas, espero que gostem do conteúdo. Não deixe de marcar, não deixe de deixar o like, não deixe de comentar, porque isso ajuda muito o canal. Tamo junto, saudações vascaína, valeu!